turminha do segundo ano e da alfabetização. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. O nosso tema hoje é resumindo fatos importantes, o lead da notícia. E por falar em notícia, eu estava aqui lendo, olha só, esse jornal, vendo algumas notícias, mas eu tenho uma notícia para passar para vocês. Hoje, infelizmente, a professora Esther não pôde ficar conosco. E aí, quem vai ficar trabalhando com vocês na aula de língua portuguesa sou eu, a professora Mauricéia Joana. Então, sejam muito bem-vindos e vamos começar a nossa aula, ok? Então, vamos lá. Como eu já disse a vocês, o nosso assunto de hoje é resumindo fatos importantes, o líder da notícia. E, como vocês sabem, todos os dias nós temos aqui, para mediar a participação de vocês, uma professora. E hoje, quem está comigo para fazer esta mediação é a professora Josi. Tudo bem, professora Josi? Tudo bem, professora Mauri, tudo bem, turminha do segundo ano. Já estou aqui a posto no chat, aguardando vocês, tá certo? Qualquer dúvida, manda aí pro chat que eu falo com a professora Mauri. É isso aí. Então, não deixem de participar. Nós estamos aguardando vocês para tirar dúvida, para comentar. Então, aí é com vocês agora e a professora Josi. Eu aqui fico só no aguardo das participações. Mas vocês sabem também que as nossas aulas, elas têm a tradução para a língua brasileira de sinais. E hoje nós estamos com a Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica, fazendo essa tradução para que as aulas fiquem mais acolhedoras e também mais pessoas possam acompanhá-las. Então, bem-vinda, Jéssica. E vamos lá. Vai começar trabalhando, e aí vocês lembram de organizar a aula, tá certo? O material de vocês, porque a nossa aula já vai começar, tá bom? Olha só, vocês sabem que nossa aula está baseada no material do Aprender Sempre do segundo ano, porque esse material está sendo trabalhado na escola e vocês vão aí poder, através das aulas aqui da Escola Digital, vocês terão mais facilidades para trabalhar esse material, compreender e responder as atividades que estão nele. Então, nossas aulas baseadas no material do Aprender Sempre e vocês aí atentos e prestando atenção, tá? Vamos continuar falando sobre o texto, o gênero textual, notícia. A gente já tem falado um pouquinho, né? A professora Esther tem mostrado para vocês algumas notícias, falado sobre esse gênero. Então, a gente vai continuar falando sobre ele, tá ok? Então, o gênero textual notícia, ele tem algumas especificidades e que a gente vai prestar atenção agora. Quais são esses elementos? O que é que compõe? Tá ok? E aí, lembrando que nós estamos falando de resumo dos fatos de uma notícia. Onde será que nós encontramos esse resumo? Vamos ver? Olha só. Notícias são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos reais. Então, a gente está sempre se informando, vocês sabem. De vez em quando, a gente pode ler uma notícia num jornal, como este aqui, que estou com ele na minha mão, tá? E a gente pode também ler a notícia no celular, a gente pode ouvir a notícia no rádio ou assistir a notícia na televisão. Essas notícias estarão informando o que está acontecendo ao nosso redor. Pode ser no nosso bairro, pode ser no nosso estado, pode ser no nosso país ou no mundo. As notícias estarão sempre tratando de assuntos do cotidiano, das coisas que estão acontecendo. Então, vamos pensar um pouquinho na característica desse gênero textual. Ele é narrativo, tem alguém que está narrando aí, pode ser o jornalista, pode ser o repórter. Ele é informativo, porque ele vai lhe informar do que está acontecendo. E é um relato de um fato. Aconteceu uma situação, e aí nessa notícia você vai ter o conhecimento desse fato, ok? Então,
E ele é objetivo e imparcial. Objetivo porque ele vai direto lá, ele contando sem rodeios, né, sem estar enfeitando demais o assunto. E imparcial porque não vai dar a opinião do jornalista ou de quem está aí narrando essa história. Ele vai contar os fatos como eles são, sem emitir opinião pessoal. Por isso, ele tem essa impessoalidade e impessoalidade, ok? Então, vamos lembrar aí a estrutura do gênero textual notícia, tá certo? Então, olha só, ele tem um título, tem um subtítulo e tem um lead. Nesse lead, você vai entender, é justamente o resumo, você vai entender o que é a notícia, como, quando, onde e por que aconteceram determinados fatos. Então, neste lead da notícia vai haver um resumo, onde você vai compreender e vai também poder já saber do que se trata. Você vai, para lhe interessar, para fazer com que você sinta vontade de ler, ou de ouvir, ou de ver a notícia completa. Tá bom? Então, dependendo de onde essa notícia está sendo transmitida, dependendo do portador. E aí também vem o corpo da notícia, que é a notícia em si, tá certo? É lá onde vai contar tudo o que aconteceu naquele fato. E olha só, normalmente a notícia se inicia com o líder. E é importante quando a gente vai ouvir ou ler esta notícia, a gente prestar atenção. Primeiro vem o título, depois vem o resumo. É interessante quando a gente vai ler essa notícia, tá certo? Olha só, vou fazer uma pausa para perguntar aqui à professora Josi. Professora Josi, diga-me, tem alguma dúvida aí? O pessoal está falando alguma coisa, estão perguntando sobre a questão da notícia. O que está acontecendo? O que está acontecendo aí nesse chat, professora Josi? Por enquanto, eles só estão prestando bastante atenção na aula. Não tiveram nenhuma dúvida em relação à notícia, o lead, não perguntaram nada. Estão só prestando atenção. Nem mesmo sobre a notícia que a professora Esther não estava aqui, hein? Será que sentiram falta dela hoje, gente? Devem ter sentido um pouquinho de falta dela, com certeza. Olha só, a professora Josi é tão boazinha. Ela disse um pouquinho, viu, professora Esther? Nossa! Mas vamos voltar aqui às nossas notícias, ao nosso texto. Normalmente, a notícia se inicia com o líder, como eu já falei para vocês. E aí a gente vê na tela, né, pessoas lendo a notícia, vendo notícia, através de diferentes portadores. Um está lendo o jornal, observe aí na tela, alguém está lendo o jornal, isso. Outro está lendo pelo tablet e a notícia está passando aí na tela do celular. Então, tudo isso são portadores de notícia, assim como o jornal, que eu já falei para vocês que aqui a gente também encontra diversas notícias. Então, aí vamos falar exatamente sobre o líder, que é o tema da nossa aula. O líder é a abertura da notícia, prepara uma atmosfera, um clima para o desenvolvimento da leitura. Então, como eu já falei, quando você lê uma notícia, você lê o título, depois vai ter ali uma chamadinha, que a gente pode chamar de subtítulo, e aí vem o líder, que é aquele resumo da história, da notícia, para poder responder aquelas perguntinhas. O que, como, quando, por quê. Então, tudo isso esse líder vai respondendo. Olha só, se a gente puder observar nesta notícia o líder, então a gente já sabe que neste líder, eu vou ter esse resumo. E isso a gente vai observar agora na próxima tela, que a gente vai fazer a leitura de uma notícia. Presta bem atenção aí nos fatos que aconteceram. Eu não vou ler a notícia completa. Por quê? Porque a gente vai se deter no líder. Então, o textinho que vai aparecer é justamente o resumo do que aconteceu, o resumo deste fato. Então, vamos a ela? Olha só. O título é Cisne se apaixona e termina romance com Pedalinho.
Petra conheceu cisne macho de carne e osso durante o inverno. Em 2006, ela se recusou a deixar a companhia de barco em forma de cisne. Então, veja que aí nessa notícia está falando, né, de uma ave, um cisne. Eu mostrei ali no detalhe, tá vendo que eu destaquei a Petra ali bem direitinho, perto do pedalinho. Por quê? Porque primeiro ela se apaixonou por este pedalinho. Depois, aí sim ela encontrou um cisne de carne e osso e largou o pedalinho para lá, acabou o romance e foi namorar com o outro cisne. Então agora a gente vai ler aí o resumo dessa notícia para ver o que foi que aconteceu. Uma curiosa história de amor terminou recentemente no zoológico de Münster, na Alemanha. Eu não sei se a pronúncia é exatamente assim, porque eu não falo alemão, mas vamos seguir. Petra, uma cisne negra que tornou-se uma celebridade em 2006, ao se apaixonar por um pedalinho, um barco em forma de cisne, e está com um namorado novo. Petra conheceu um cisne macho, de carne e osso, e se esqueceu do brinquedo que capturou sua atenção por muitos meses. Então veja, a notícia não é essa é apenas um resumo. Se a gente quiser saber o que foi que aconteceu realmente nessa história, a gente vai precisar ler a notícia completa. Mas neste líder, neste resumo, a gente já pode perguntar o que, como, quando, por quê. Então a gente já consegue encontrar tudo isto aí, tá? O líder, ele responde as perguntas básicas da notícia. O quê? O que aconteceu aí com essa notícia? Foi que eu mostrei a vocês. Qual foi o tema? Pergunta também, quem? Foi com quem? Foi com Petra, a cisne lá que se apaixonou por um pedalinho. Então, quem? A gente consegue encontrar isso no líder. O quê? Quem? Quando? Quando foi que isto aconteceu? Também a gente consegue encontrar a resposta lá. E o quê? Quem? Quando e onde? Veja que as perguntas são uma sequência e ele vai respondendo a todas elas. É só a gente buscar no líder da notícia. O que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu. E também a gente pode perguntar como aconteceu. Como aconteceu? Tudo isso vai ser sendo respondido. E por último, por que aconteceu. Então, olha só, no líder da notícia, a gente consegue responder a tudo isso muito claramente. E nesse resumo aí dessa história, a gente conseguiu fazer isso bem direitinho. Você não acha, professora Josi? Com certeza, assim fica fácil, né? É como você disse no início da aula, quando o líder é bem atrativo, né? Esse resumo bem atrativo, aí, lógico, a gente sente vontade de ler a notícia na íntegra, né? Isso mesmo. E você se interessou aí pelo romance de Petra? Me interessei pelo romance. Pois é, veja que Petra se apaixonou por um pedalinho. Por falar em pedalinho, você já andou de pedalinho, professora Josi? Não, eu nunca andei não, pedalinho não. Ah, eu já andei. Pretendo andar um dia, mas nunca andei não. Eu já andei de pedalinho, professora. É muito legal, mas a gente tem que botar muita força assim para rodar o pedal. Não é bom alguém ir pedalando pra gente. A gente vai só observando a paisagem. Pegue essa dica quando você for passear de pedalinho. Então, agora eu já sei, né? Quando eu pensar em utilizar o pedalinho, eu não vou querer pedalar, eu vou querer só observar o ambiente. Né? Vá com alguém bem fortinho, viu? Para poder você ficar assim só de boa. Mas então, vamos seguir, né, professora? Porque a gente tem que falar sobre o líder da notícia. Então, olha só, vocês viram aí, não é? Que o líder, ele responde todas aquelas perguntas para você compreender bem direitinho a notícia. E aí, eu trouxe para vocês uma atividade complementar, para que a gente possa fixar esse conteúdo da melhor forma. Então, o que é que vocês vão fazer? Presta bem atenção. Observe o texto a seguir e responda as questões que compõem o líder da notícia. Então, eu vou mostrar para vocês aí, ó, uma perguntinha, uma notícia, e vocês vão responder as perguntas do líder. Lembra quais são as perguntas do líder? Observa aí na tela. O que, quem, quando, onde, como, por quê. Então, printa a tela ou volta essa aula lá no YouTube para ver como é que vocês podem responder. E a notícia diz o seguinte, ó. Surfistas resgataram uma tartaruga que estava aparentemente engasgada no mar de São Conrado, zona sul do Rio, na manhã de terça-feira, 26. O grupo conseguiu ajudar o animal e devolvê-lo para a água. Então, esse é o líder, esse é o resumo
tá? E vocês irão responder aí as perguntinhas que estão ao lado, que com certeza todas as respostas estão no resumo, estão no livro. Ok? Muito bem, entenderam direitinho? Que coisa boa, porque a nossa aula está chegando ao final e eu espero que vocês tenham compreendido bem direitinho como é que pode fazer o resumo da notícia, tá certo? Eu queria agradecer aqui a professora Josi, hoje por essa parceria, não é, professora Josi? Obrigada, eu que agradeço, professora Mauri. Tchau, crianças, até a próxima aula. Isso mesmo. E agradecer a Josi, fazendo aqui a nossa tradução, e dizer a vocês, gente, que vocês nos encontramos na nossa próxima aula com a professora Esther. Então, um abraço grande para vocês. Até a próxima.